Vamos continuar a série de estilos. A gente falou na semana passada sobre a Doppelbock, e aí falamos da Bock. Agora a gente vai falar da Eisbock. Então é uma, uma linha crescente. Vamos falar aqui, né, dessa linha de cervejas que a gente começou lá desde a Bock, Doppelbock e da Eisbock. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Eisbock. Eu sempre começo, né, falando das características da cerveja, então sempre começo por malte, graduação alcoólica, e aí a gente vai descrevendo e vai falar também de como fazer uma Eisbock. E tem aí algumas pegadinhas que a gente precisa comentar, tá? Alguns insiders aí que eu vi na Alemanha, aprendi e eu vou passar para vocês. Vocês sabem que aqui a gente passa tudo realmente que a gente conhece. Eu quero que vocês façam mais bock. E aí falei, Matheus, fiz um mais bock com seus conhecimentos e tá aqui uma garrafa. Ficou muito legal. Quero experimentar essa cerveja qualquer dia. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é a Eisbock, qual que é a origem dela. Eu acho que a primeira coisa a gente saber aí é como que essa cerveja surgiu. O nome Eis quer dizer gelo, E-I-S. E-I-S. Eis quer dizer gelo e Bock, né, o estilo Bock. Eles fazem uma referência, então, uma Bock congelada. Bock, eu já contei a história para vocês que Bock quer dizer cabra. Né? Eu contei a história que foi a Einbecker, que é uma cervejaria que inventou o estilo Bock, fica na cidade de Einbeck. E aí o bávaro, né, o pessoal do sul da Alemanha, sempre pedia Einbeck. Ein quer dizer uma. Que nem o brasileiro tem o costume de pedir uma cerveja. Einbeck. E aí alguns, né, falavam Einbock. Virou uma Bock. Simplesmente Bock. Né? E aí eles fazem meio que uma analogia com cabra, porque tem ali alguns rótulos que. Porque Bock é cabra em alemão, né? E aí algumas cervejarias colocam uma cabra no rótulo. Fica até interessante. Então a Bock surgiu disso. A Bock, no BJCP, ela está com o nome de Dunkelsbock. Dunkels quer dizer escura, mas tem também a Hellesbock. Então a gente tem aí, vamos dizer que 3 degraus de intensidade. Primeiro você tem a Dunkelbock e a Hellesbock. Helles quer dizer claro, então a Bock clara. A gente tem 2 tipos de Bock, uma Bock escura e uma Bock clara. Num patamar aí de álcool de 6,5 a 7,5 de álcool. Geralmente por volta de 7% de álcool. E aí, um patamar acima, a gente tem a Doppelbock. A Doppelbock ela pode ser de uma versão escura, como pode ser feita de uma versão clara. Só que a versão clara ela não é dourada que nem uma Hellesbock, ela tem uma corzinha um pouquinho mais amber. E a versão escura segue naquela linha do amber escuro marrom, marrom escuro até, né? Então, primeiro patamar, Bock e Hellesbock, né? 7% de álcool. E aí a Doppelbock, as duas têm uma versão escura, por volta de 8% de álcool. Vai até 10, mas por volta de 8, 8,5 na média. E aí a Eisbock é um patamar acima. Só que eu não tenho a Eisbock clara. Eu só tenho a Eisbock versão escura, tá? Feita com base numa ou Dunkelbock ou uma Traditional Bock, tá? Né? Então pode ser feita pelo congelamento, né? A Eisbock ela é feita pelo congelamento de uma Doppelbock escura ou de uma Bock, que é a Dunkelsbock, tá? Ou uma ou outra. Geralmente na Alemanha se faz em cima de uma Dunkelbock.
de 7% de álcool, tá? Porque daí congelou, fica de 10 a 12 a Eisbock, tá? Então só para vocês saberem, a base da cerveja é a Bock escura, ou Dunkelbock, ou Doppelbock escura, porque tem Doppelbock também um pouco mais clara. Quando você vai escrever uma Doppelbock no concurso, você tem que selecionar ali, é uma Doppelbock escura ou clara, tem as duas coisas, tá? Então, a Eisbock é só escura, não é clara, tá? Deram para entender, então, né, esses patamares, tá? 3 patamares. Para chegar na Eisbock, que é o terceiro patamar de intensidade, né? Poderia chamar, depois da Doppelbock seria Triplebock, mas o nome ele veio de Eisbock por conta de congelamento. E todo mundo fala que isso foi acidental, e eu acredito. Num concurso da Brau Academy, acho que foi o primeiro concurso, a gente recebeu uma Ice IPA. Uma IPA que, por congelamento, se chegou num teor alcoólico e numa lupulagem de uma Triple IPA, que é o que os americanos conhecem. Os americanos chamam de Triple IPA. No Brasil, a Triple IPA não é tão conhecida, mas nos Estados Unidos é bastante, a gente acha bastante desse estilo lá. Olha que interessante, então, você pode usar essa técnica de congelamento para qualquer estilo. É muito legal, né? Então, estamos falando da Eisbock. Então, como originou disso? A cervejaria que inventou esse estilo foi a Kulmbacher, com K. Kulm. Bach. Kulmbacher, com ER no final. Algumas cervejarias na Alemanha têm esse estilo. Não é muito comum, confesso para vocês. Não é muito comum esse estilo na Alemanha. Vocês não vão encontrar tão facilmente, mas encontram. Falei da origem, falei do nome, e agora como que a gente faz o a carga de malte dessa cerveja? Como que é a carga de malte? A carga de malte de uma Eisbock ela tem que ser com base numa Dunkelbock, não numa Hellesbock, né? Então isso ficou claro. E qual que é essa carga de malte? A gente tem que usar uma base um pouco mais intensa. E essa base um pouco mais intensa, ela vai ter Munique na base, um Munique 2, né, que é um Munique mais escuro, que isso vai trazer um pouco mais de cremosidade para essa cerveja. Então, na Sbock eu vou ter também essa base um pouco mais cremosa. A base você pode fazer com uma grande parte de Munique 2, que é o Munique escuro, no mínimo 10%, de 10 a 20%. O resto da base você pode usar um Munique 1, que é o Munique claro, né? Ou pode usar um Viena ou um Pilsen, ou uma mescla de Viena e Pilsen, não tem problema. Pode ser qualquer um dos dois. Malte caramelo. Define muito o corpo dessa cerveja um malte que tenha uma intensidade como o Caramunique ou como um Cristal 150, tá? Um caramelo 100, um caramelo 120, 150, são maltes cristal. Um erro muito comum é querer usar malte belga ou malte inglês numa cerveja como essa, que não tem nada a ver, tá? Eu não quero usar nenhum desses maltes muito frutados como um Special B, como um cara Gold, como um cara Blonde, um cara Ruby, que são maltes da Castle Malt. Nem maltes da Dingemans, nem maltes da Crisp, nem maltes da Thomas Fawcett, que são maltes ingleses. Não quero nenhum tipo de malte que seja muito frutado. Quero um malte caramelo, cristal, né? Cristal é um tipo de malte, que é um processo de malteação onde que deixa o malte mais crispy, né? Não tira tanto a complexidade dele, ele também é um malte complexo, mas ele vai deixar a cerveja um pouco mais crispy, um pouquinho mais que é aquela picância do tanino, né? O tanino é um polifenol que dá aquela sensação de boca seca. Então, isso é fundamental. E que não seja um malte muito frutado como o malte belga, tá?
Malte belga, tá fora. Você vai pegar um malte alemão, de preferência. Pode ser, a Castle Malt também faz um malte, um cristal 150, que é muito bom. A Viking também faz bastante malte cristal, tá? Qualquer um desses maltes. Um malte só caramelo? Não. Eu acho que talvez uns dois ou três. Um caramelo um pouquinho mais leve e um caramelo mais escuro para poder deixar essa cerveja um pouco mais complexa. A Dunkelbock, ela usa uma estratégia para deixar essa cerveja um pouquinho mais escura, que é usar um pouquinho de malte torrado, aquela técnica que eu sempre falo, que é usar de 0,6 a 0,9% de malte torrado, que é para subir a cor sem dar um tom de café, de chocolate amargo, né? De torra propriamente dita, né? A torra ela não é aceita. A tosta, sim. A tosta vem de um caramunique, tá? A torra vem do malte torrado. Então, como eu uso com base na bock, é dessa forma que a gente faz uma bock. É dessa forma que a gente faz a bock. E aí agora, o mais importante, como é que eu chego no congelamento? Depois eu chego em fermentação e lúpulo, tá? O congelamento dessa cerveja. Primeiro, eu fermento ela. Falando de levedura, vai, uma levedura neutra, tá? Não pega uma levedura frutada como o S23, pega uma levedura mais neutra como um W34, uma German Lager, né? Qualquer uma dessas leveduras. Mais neutra para que possa subir um pouco a complexidade de malte. Uma levedura um pouco frutada vai legal também. Fermenta por 2 semanas, tá? Numa temperatura um pouquinho mais baixa. Estilo alemão de fazer cerveja, né? Fermenta devagar e matura ela por 2 ou 3 semanas. Antes do congelamento, maturei. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar completamente essa levedura. Para retirar essa levedura, o mais fácil é você trasfegar essa cerveja por um outro fermentador, tá? Então, lá no cone do fermentador, você pega a torneira de invase, não a torneira do fundo, mas a torneira de invase, onde que a gente tira a cerveja limpa, passa para um outro fermentador. O caseiro pode fazer um sifão, né? Um alto sifão para um outro balde também, tá? O ideal é que faça uma trasfega para que o congelamento não arraste tudo que decantou. Nem levedura, nem trube, nem proteínas, nem polifenóis, nada que decantou. Então, eu vou querer a cerveja limpa em um fermentador aonde que eu não tenha trube, eu não tenha sedimentos. Aí eu começo o congelamento. Essa cerveja, vocês sabem que menos 2 graus não congela cerveja nenhuma, né? Nenhuma Brahma congela. Chegando em menos 4, você começa a congelar. Só que não adianta colocar essa cerveja a menos 6, menos 8 de cara. Porque aí você vai congelar a cerveja inteira. Você tem que colocar numa temperatura entre menos 3 graus e meio e menos 4, tá? Para que esse congelamento aconteça devagar, em mais ou menos 1 semana. Esse congelamento vai acontecer. Os americanos são sempre um pouquinho mais espertos, criaram alguns fermentadores onde criam um pouco de agitação. Alguns têm até uma ventoinha dentro uma hélicezinha, né, dentro do fermentador, para que a agitação faça com que os cristais de gelo subam. O gelo é mais leve, né? Fica sempre na parte de cima. E aí aglomere, faça o congelamento apenas da água, tá? E acelere esse processo. E consiga fazer o congelamento em mais ou menos 3 dias. Não tem essa ventoinha dentro do fermentador, eu posso borbulhar um pouquinho ali por baixo. Eu posso borbulhar um pouco por baixo para conseguir fazer esse congelamento, tá? Devagar, muito devagar, tá? Para que você não congele a cerveja inteira.
O lance aqui é não congelar essa cerveja por inteiro, tá? Eu só quero congelar uma parte dela. Isso que é o mais difícil. Isso que realmente é o mais difícil da cerveja. É não congelar ela por inteiro. E aí eu congelei essa cerveja nesse congelador. Eu vou trasfegar essa cerveja por baixo, tá? Por baixo mesmo, a válvula de baixo do cone, para um outro fermentador. Nessa hora onde que eu trasfeguei, eu tenho agora a Eisbock, uma cerveja de 10 a 12% de álcool. É dessa forma que a gente faz. Falei da fermentação, fermentação neutra, devagar. Essa é uma cerveja que demora bastante tempo para ficar pronta, né? Depois de congelado e você ter trasfegado para o terceiro fermentador, vocês acompanharam comigo, né? O primeiro fermentador faz uma bock escura, uma Dunkelbock. Aí eu trasfego a cerveja pronta, eu tenho uma bock pronta para um outro fermentador onde que eu faço o congelamento. Vai mais uma semana. A bock original foi 5 semanas, tá? Na Alemanha, tá? 2 de fermentação e 3 de maturação. No segundo fermentador, uma semana de congelamento e aí passa para o outro fermentador para dar mais uma maturada. No mínimo uma semana. De 1 a 3 semanas. Olha o tempo que demorou para ser feita essa cerveja. 2 meses e alguma coisa. Tá? Cuidado para não demorar demais, tá? Porque você precisa envasar essa cerveja e possivelmente pasteurizar. Se uma cerveja ficar num tanque fermentador acima de 3 meses, ela começa a azedar, tá? Se alguém tiver alguma experiência, comenta aí com a gente. Mas ela começa a azedar. Falamos do malte, o processo de congelamento. Lupulagem é uma lupulagem baixa, apenas para quebrar um pouco do dulçor. O equilíbrio entre malte e lúpulo é muito mais para malte, mas é muito mais para malte. O lúpulo ele vem aí só para dar uma quebradinha no dulçor. O IBU dessa cerveja é de 25 a 35 IBUs. Na média, uns 30. A cor dessa cerveja, a aparência dela, é de âmbar escuro a marrom escuro, nunca chegando àquela coloração negra que é uma Russian Imperial Stout, tá? Não é uma cerveja tão escura quanto a Russian Imperial Stout, mas sim é uma cerveja que chega a um marrom escuro. É uma cerveja que tem uma espuma muito intensa, porque foi usado muito malte nessa cerveja, então tem muita proteína que dá uma retenção de espuma boa. Uma cerveja onde que a espuma também vai ter uma coloração já bege, né? De bege até um marrom claro. No BJCP, considera de 9 a 15 de álcool. A maioria dos exemplares fica entre 10 e 12, sempre, tá? Sempre o meio da faixa. A água, né? Muita gente pergunta, e a correção de água? Eu tenho falado pouco nos vídeos, né? Puxaria muito mais aí para cloreto. O cálcio eu posso subir um pouco, por volta de 100 ppm de cálcio. Magnésio, 15, 20 ppm. Sulfato baixo, de 60 a 80 no máximo. Cloreto eu colocaria de 100 a 140, 150 às vezes, tá? Não muito mais do que 150. Na média, uns 120, 130, tá legal. Equilibra a alcalinidade sempre dessa água, né? Para sempre ficar um pH estável durante todo o processo. Essa é uma cerveja onde que o pH final da cerveja não precisa ser 4.2, 4.3, pode ser mais por volta de 4.5, 4.6, né? pH da cerveja pronta. Esse pH ele acaba realçando um pouco mais o dulçor dessa cerveja, que é uma cerveja muito encorpada. O corpo dela é de alto a muito alto. Talvez um dos corpos mais intensos dessa cerveja.
Um desafio nela é não deixar ela enjoativa. É fazer uma bock não muito doce para que na hora que eu congele e concentre ela, ela não fique enjoativa. Porque se ficar enjoativa, perdeu o cliente, né? E é um risco muito alto que se tem numa cerveja como essa. O álcool é evidente. Você sente aroma de álcool, você sente sabor de álcool na hora que você toma, sente um aquecimento alcoólico, só que nunca pode ter solvência. A solvência do álcool vem durante a fermentação. Se eu fermento em temperatura baixa, eu só produzo o etanol. Mas se eu fermento em uma temperatura um pouco mais alta, eu acabo gerando um álcool superior. Daí o álcool superior ele começa a dar um pouco de solvência tanto na narina quanto no paladar. E o álcool superior não é desejado numa cerveja como essa. Comparativo de estilos que eu sempre faço. Não tem muito um comparativo de estilos com essa cerveja. Talvez ela se aproxime um pouco da Doppelbock. A Doppelbock ela vai até 10% de álcool. A Eisbock ela começa em 9%. Então, às vezes, o BJCP coloca isso, você pode encontrar Doppelbock tão intensa quanto uma Eisbock, em termos de sabor. Tá? Por isso, tentar fazer uma Eisbock mais para 12% de álcool e não tanto para 9%, né? Mais para 11, 12%. Para ela ficar única, para ela ficar realmente uma cerveja diferenciada. Esse método de congelamento ele também é utilizado para fazer as cervejas mais alcoólicas que a gente tem no mundo hoje. Me falha a memória, eu não sei exatamente, não lembro o nome delas, mas eu acho que a Brooklyn Samuel Adams, alguma da Rogue Beer, né? Fizeram cervejas por volta de 40, 60% de álcool, acho que é a cerveja mais alcoólica. Como é que eles fizeram isso? Destilando? Não, por congelamento também. São cervejas que custam R$ 1.000, né? Eu sou um péssimo sommelier que eu não lembro realmente o nome dessas cervejas. Eu queria trazer aqui para vocês, mas depois dá uma olhada no Google, cervejas mais alcoólicas do mundo, vocês vão descobrir quais são. E elas, a maioria delas são feitas por congelamento, porque por congelamento a gente mantém o sabor, o corpo da cerveja original, né? E aumenta a graduação alcoólica. É isso, galera. Gostaram de saber sobre a Eisbock, um estilo muito difícil de fazer. Quem fizer algum dia, por favor, me manda uma mensagem. Eu quero dar um jeito de tomar essa cerveja de vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, sobre a Eisbock, né? E nos vemos nos próximos vídeos.